Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Papo Intercâmbio. Hoje a gente vai ter como convidada especial a Sabetiele, a Sabe, que ela é guia turística na Irlanda, na cidade de Dublin. Então hoje ela vai contar um pouquinho pra gente a experiência dela, a gente vai falar sobre intercâmbio também, sobre a cidade de Dublin. Então confere porque vai ter bastante conteúdo interessante. Ela já entrou aqui, vou mandar o convite. Um instantinho só. Sabe, chegou aí pra você? Pronto. Agora foi. Oiê, Olá! agora sim. Agora foi, né? Tudo E bem? aí, tudo bom? Pra... Prazer. E aí? Prazer é meu. A gente não se conhecia ainda, né? Só por mensagem do Instagram. É, ao vivo assim, vendo e falando ao mesmo tempo, não. Legal. E aí, parceiro? Obrigada por ter aceitado o convite aqui de estar participando da live. A gente sempre faz esse papo, né, tipo, para falar de intercâmbio e outros assuntos, para informar o pessoal que está pretendendo ir ou seguir uma carreira aí na Irlanda, enfim. Então, obrigada por estar participando aqui com a gente e compartilhar um pouco da sua experiência também, né? Ah, não, capaz, eu que agradeço, né? Eu acho que eu adoro esse mundo de viagens, de experiências, de turismo, de tudo, né? Então, que eu puder ajudar aí a galera, eu vou ficar muito, muito feliz. E a gente trocar Ah, ideia também, né? Porque eu sei que tu já morou aqui também, então é sempre legal trocar uma ideia. A gente sim, aprende eu junto. morei durante 3 anos na cidade de Cork, não foi em Dublin. Mas 3 anos e meio, na verdade, mas foi uma experiência assim única. E foi até depois disso que eu e o Lucas, que é o meu sócio e parceiro, enfim, a gente criou a Trip com o projeto de fazer mais pessoas realizarem o sonho de fazer um intercâmbio, né? Porque é uma realização. Vou pedir então para você se apresentar um pouco. Depois eu me apresento, falo um pouco de mim para os seus seguidores, para os meus seguidores, enfim. E aí a gente pode começar, pode ser? Claro, beleza. Então tá, como a Tarsila falou, né? O nome é difícil, é longo, é Savettelli, mas podem me chamar de Sabe, é como eu prefiro mesmo. O sotaque já entrega de onde eu sou, eu acho, né? Vou falar muito tu, muito bah, então eu sou gaúcha mesmo, da capital. Adoro um chimarrão, tá? Bem Como é estereótipo. que você faz com o chimarrão aí? Ah, não, aqui tem bastante mercado brasileiro, né? Não sei como é que era em Cork quanto a isso, mas aqui em Dublin a gente tem pelo menos três no centro. Aí tem muita loja de produto asiático ou indiano, que eles têm alguns específicos, assim, brasileiros também. E erva mate, ainda bem que é um deles que tem. Só tem uma Ainda marca, esse é o bem. único problema. O problema é só que tem uma marca de erva, né? Mas espero que logo a gente tenha mais possibilidades. Então, sempre que alguém vai para o Brasil, a primeira coisa que eu peço, traz erva, pelo amor de Deus. O Lucas também era assim, porque assim, na cidade de Cork não tem tanto. Agora que tem 2 lojas brasileiras lá, né? Mas Uhum. na época que eu tava, tinha uma e mesmo assim não tinha erva, ou se tinha, às vezes que tinha era muito caro. E também os asiáticos também não tinha. Então era pedindo pro pessoal levar mesmo. Não, mas aqui não posso reclamar. Bom, eu sou bacharel em turismo, né? Então, eu fiz a faculdade de turismo em Porto Alegre, mas isso depois de ter cursado outras coisas nada a ver, assim. E para ter certeza de que era isso que eu queria, porque, né, acho que tem um pouco de preconceito, assim, da gente, vai estudar turismo, vai viver viajando, né? E não é bem assim, a gente estuda para que os outros viajem, né? Para as férias dos outros. Então, mesmo assim, eu fiz um intercâmbio, né, durante o meio do meu curso, né? Tive uma experiência nos Estados Unidos, então, para ter certeza de que era isso que eu queria, né? E ainda bem que eu estava certa. Depois voltei para o Brasil, continuei a faculdade, né? Uhum. Depois eu comecei a trabalhar no finalzinho da faculdade, comecei a trabalhar em uma agência de intercâmbio, né? Eu aplicava os vistos, fazia suporte para vários países. Não cheguei a trabalhar com Irlanda, era Uhum. mais Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália, Uhum. né? Mas eu já tinha ouvido falar sobre Irlanda, aí eu ouvia falar mais, né?
Depois, nessa empresa, eu tive a oportunidade de começar a viajar, né, mais para o exterior, aí que eu vim a primeira vez para a Europa e tal. Nesse meio tempo, né, descobri que o meu namorado, na época, tinha uma cidadania europeia, e aí, né, que isso ajudava, né, no processo, Uhum. porque, enfim, acho que eu gosto muito de dizer isso, né, no meu intercâmbio para os Estados Unidos, o bichinho da viagem me picou, e depois que a gente é picado, é difícil, né, de parar Então de tá. viajar, assim, E aí, como tinha essa oportunidade, né, a gente conversou e tal, e aí eu ainda cheguei a fazer um curso de técnico, né, de guia de turismo no Brasil, né, era mais para ficar regional ali, o meu foco era trabalhar em Porto Alegre, mas aconteceu que a gente acabou vindo para Irlanda daí no final de 2018, né, se era para mudar, tinha que mudar, era aquele momento, e aí a gente está aqui desde então. Né? Aqui, como eu já tinha inglês, e por conta do visto também que eu vim, que era um pouquinho diferente, não era de estudante, eu pude trabalhar na minha área desde o início, né? Então, trabalhei aplicando visto, algo parecido com o que eu fazia no Brasil, em escola de inglês, em operadora de viagem, né? Em vários lugares, assim, sempre na minha área. Legal. É. E há pouco tempo, na verdade, ano passado, eu decidi me aprofundar um pouco, né? Voltar a estudar e eu me formei em guia de turismo nacional aqui da Irlanda, né? Então eu tenho essa questão e hoje eu trabalho numa escola de inglês, né? Cuidando das atividades dos alunos. Sou Uhum. eu que gerencio, que crio as atividades, que organizo, que, né, faço tudo. E eventualmente também eu faço alguns tours guiados para a escola e particulares também. Acho que é mais ou menos Legal. isso. Legal. Bom, eu vou falar, você falando um pouco sobre você, já surgiu várias dúvidas, né? Várias questões que dá para abordar. Vou falar só um pouquinho aqui sobre mim, sobre a agência, para o pessoal poder conhecer a gente também. Meu nome é Tarsila, para quem não sabe. Eu morei durante 3 anos e meio na cidade de Cork. E lá foi onde eu conheci o Lucas, hoje ele é o meu sócio aqui da empresa. E por conta da questão do visto, a gente não conseguiu ficar mais na Irlanda, né? Na época eu descobri que eu tinha a cidadania italiana, então eu comecei a dar entrada no processo. Hoje já vai fazer mais ou menos uns 2 anos, 2 anos, quase 2 anos de estar dando durante o processo, então, burocrático, enfim. E aí a gente está aguardando essa documentação sair para poder voltar. E aí a gente criou a agência. Então, nossa experiência foi muito boa na Irlanda, e aí a gente criou a agência para ajudar mais pessoas a irem, né? Porque a gente sabe, você já estava mais nessa questão turística, né? Você já conhecia mais pessoas, provavelmente aí na Irlanda. Mas quando eu cheguei, eu lembro que eu tive um amigo só que foi quem me ajudou muito. E também não tive tanto suporte assim da minha agência. Eles foram maravilhosos quando saí daqui, mas quando eu cheguei aí não me ajudaram tanto. Então, assim, até com essa intenção, né, da gente conseguir, tipo, dar um suporte total e tá ajudando mais pessoas a irem. Sim. E, bom, você falou da questão que você fez um intercâmbio nos Estados Unidos, né? Você tem contato também bastante com intercambista aí na Irlanda, por mais que não chegou aí como intercambista. Você pode contar um pouquinho pra gente qual que é a diferença, assim, que você vê da sua experiência lá nos Estados Unidos e com o intercâmbio aí na Irlanda? Sim. Não, o legal do intercâmbio é justamente isso, né? Acho que cada país promove uma experiência diferente, né? O meu caso, por exemplo, né, nos Estados Unidos, eu tive o J1, que é um visto de trabalho, praticamente, né? Seria como se fosse um estágio enquanto eu estava fazendo a faculdade. Então, ele me permitiu trabalhar por 3 meses em um resort, né? Então eu cuidava das atividades das pessoas que iam passar férias lá, né? Aquele resort com um lago, sabe? Com umas cabaninhas, tipo aqueles filmes de terror, assim, sabe? Era aquilo, mas não tinha nada de terror, era maravilhoso. Então, eram umas atividades a cada 50 minutos eu fazia uma coisa diferente, né? Eu tinha que fazer face painting, né? Fazer as pinturas no rosto das crianças. Eu tinha que ensinar arco e flecha. Imagina, no Brasil eu nunca fiz arco e flecha. Eu tive que aprender como se fazia em inglês para ensinar as pessoas que iam lá visitar.
Então, tipo, eu aprendi muito inglês antes para poder passar adiante a informação. Foi muito E legal. descobriu um Aí a gente talento, tinha, arco e flecha? né? É mais ou menos. Não, não tanto, poderia ser mais. Mas, enfim, tinha caminhadas, né, para encontrar as trilhas à noite que a gente fazia também, né? Tinha artes manuais, tinha, enfim, cada 50 minutos era uma atividade diferente, era maravilhoso. Aí a gente tinha um dia de folga, aí tentava pegar com alguma pessoa que já era local de lá, porque eles abriam as vagas para o verão, né, para o summer de lá, para pessoas de fora do país e pessoas do país também. Então, tinha um mix de nacionalidade muito legal. Tinha outros americanos, mas de outras partes, sabe? Porque os Estados Unidos é um país gigante também. Então, era bem legal. Daí, a gente tentava pegar folga no mesmo dia de alguém local que tinha carro para ir para a cidade mais próxima, a maior cidade, que era St. Louis, né? Então, a gente também aproveitava, ia nos museus, nos cinemas, em inglês, meu Deus, aquilo tudo, né? E Uhum. Estados Unidos enfim, é aquele país dos sonhos, né? Do sonho americano, literalmente. Tudo é muito grande, tudo é muito maravilhoso. A gente fica espantado, assim, né? E é maravilhoso para visitar. Eu acho que é isso que eu aprendi, assim, né? Porque eu fui meio que um olhar crítico, né? Do quanto era a sinalização turística, o quanto realmente as pessoas cuidavam dos detalhes, o quanto era, né, passada a informação do local, quantas coisas eram cuidadas. Então, o meu olhar foi de experiência, mas foi um pouco crítica também do que eu já estava estudando no Brasil, né? Hum, Enquanto. E aí, nessa agência que eu trabalhava no Brasil, eu mandava os estudantes para fora, né? Para vários países diferentes. Então, eu apresentava, né, alguns slides sobre os detalhes de cada país, né? E quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu tive a oportunidade de ver o contrário, né? Então eu estava acostumada a sempre mandar as pessoas para fora, pesquisava, falava. E aí, vendo aqui, eu ainda vejo, né? Porque eu trabalho numa escola de inglês hoje. Então, toda segunda-feira, hoje, por exemplo, tem aluno novo, né? Hoje tinha aluno da Mongólia, tinha paraguaio, né? Tinha taiwanês. Então, assim, são muitas. Claro, tinha brasileiro também, mas são muitas nacionalidades diferentes, né? Aqui o foco é mais trabalhar mesmo, né? Para juntar dinheiro, recuperar o que tu investiu, enquanto lá nos Estados Unidos o dinheiro pago era pouquinho, era mais a experiência, sabe? uhum. Sim. Aqui já É que é um pouco objetivos diferente. diferentes, são objetivos diferentes para quem vai para Irlanda, né? Até porque a gente sabe que investimento não é um investimento muito baixo, então o pessoal, quando chegar aí, o pessoal já quer trabalhar, já quer recuperar o investimento para depois poder se estabilizar, enfim, Aproveitar. e aproveitar mais. É bem complicado nesse comecinho do intercâmbio, né? É. Tem muita gente que eu vejo, porque para quem não sabe, aqui na Irlanda, tu entra como turista, por exemplo, né? Pelo menos o visto de estudante, que é o mais comum, ele te dá permissão de trabalhar, só que até que tu consiga o trabalho, tem todo um processo antes disso, né? Então, tu precisa comprovar para a imigração que tu tem um dinheiro guardado para tu sobreviver até que tu consiga um trabalho fixo, até que tu tenha uma moradia fixa, né? E esse dinheiro tá em torno de 3.000, 4.000 euros, tá? Imagina, o euro tá 5 e pouco, aí imagina quanto dá isso em reais. É, Tem muita fora gente. Fora que assim, o pessoal que vai, você tem que sair não só com você tem que sair com a sua acomodação fechada. Hoje a gente Sim, fala que é pelo menos umas 3, 4 semanas, né? Porque antigamente até o pessoal encontrava em uma, duas sim. semanas. Mas também está tendo a crise da acomodação. Acredito que agora está um pouco menos do que foi logo quando abriu as portas, né? Então, a gente dá esse período um pouco maior e também você tem que Uhum. estar com a sua escola paga, né? Que para poder embarcar, né? Você tem que estar pelo menos 30 dias antes com a sua escola toda quitada, tudo certinho, com a sua documentação para poder estar embarcando e entrando com esse processo do seu visto, que nem a Sabi falou, no país. Sim, com certeza. Tem toda essa questão burocrática de dinheiro, que, claro, a gente fica nervoso. Tem a questão da língua, obviamente, né? Tu vem pra cá para aprender, então tu não entende tudo de primeira, ainda mais com o sotaque do pessoal irlandês aqui, né? Não só do irlandês, mas, por exemplo, o indiano falando inglês é difícil de entender de início, né? O uruguaio, o É bem argentino, a complicado. gente até ok, sabe?
mas pega um taiwanês falando inglês, demora, sabe? Então, tem até isso, assim, não dá pra tu fechar a cabeça, eu vou ter o inglês tipo britânico. Não é bem assim, amigo, tu Não, vai estudar, não vai escutar todos os funciona. tipos de inglês diferentes. Ainda E mais fora a assim, questão pode falar. não, fora a questão da adaptação também, né? Tem gente, sei lá, da Bahia que vem pra cá, por exemplo, tá acostumado com calorão. Chega agora que tá, não é nem inverno, tá tipo 5, 6 graus, a pessoa não aguenta. E aí chega aqui, não conhece ninguém, até fazer amigo, sabe? Então, é uma experiência em muitos sentidos, sabe? Tu cresce, tu amadurece muito rápido, porque tu tem que te ligar, tu tem que resolver as coisas, tu tem que estudar, porque tu veio para estudar, não pode matar aula, e aí tu tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, é algo surreal, assim, mas são mais as primeiras semanas, como a Tarsila falou, claro, tem a questão da acomodação, que ainda incomoda um pouquinho, já foi bem pior, mas ainda tá um pouco complicado. Tem muita gente fazendo scam, que a gente chama, né? Tem muito anúncio falso, pessoa tentando pegar o dinheiro de quem tá desesperado para achar acomodação, Isso. e isso é muito ruim também, Isso, né? essa questão é o pior. Até a gente sempre fala assim para o pessoal, por exemplo, ver o quarto antes de fazer qualquer tipo de depósito, porque assim, na Irlanda funciona um pouco diferente também esse processo da alocação do que aqui no Brasil, que é a questão de você tem que fazer um depósito junto com o seu aluguel. Então, para o pessoal que vai procurar acomodação, sempre vê o quarto, porque às vezes você tá no desespero e aí você vê um anúncio de um quarto lindo, maravilhoso, por um valor até acessível, né? E aí a pessoa fala, você já tem que fechar o quarto, ou então eu não posso ir abrir a porta para você, mas faz o depósito para mim, enfim. E aí nisso, no desespero, acaba fazendo a transferência e perde o dinheiro, né? Sim, eu quase caí num golpe desses quando eu cheguei. Então, ainda bem que deu errado lá. Cheguei até aí Como no assim? banco para fazer a transferência, mas sei lá, não era para acontecer e não aconteceu, ainda bem. Mas Nossa, que sorte foi que você punk. teve. Que sorte. Eu lembro que quando eu cheguei na Irlanda, eu conheci um menino que ele tava assim desesperado, porque ele tinha ido com o dinheiro bem contadinho. Ele já tinha Aham. ficado bastante tempo procurando acomodação, no final caiu em golpe e tudo, não conseguiu reaver o dinheiro, mas tipo, deu tudo certo no final, sabe? Mas é aquela questão que a gente tem que ficar atento, né? Sim. Tem Não, que dinheiro ficar é atento. complicado no início. E como que você conseguiu estar fazendo assim a sua trajetória em relação à sua carreira de turismo aí na Irlanda? Então, no início, né, apesar de eu já ter vindo com inglês, eu já tinha tido essa experiência nos Estados Unidos e tal, mas depois de voltar para o Brasil, a gente enferruja um pouco. Então, no início, né, não posso mentir, eu estava insegura, né, nas primeiras entrevistas. Aqui eles têm costume de fazer entrevista por telefone antes da entrevista ao vivo, né, então isso é algo incomum pra gente, né? De repente, ao vivo, tu, sei lá, tu usa as mãos, tu gesticula, tu consegue, sabe, olhar para a pessoa e Fala. ganhar mais uns segundinhos. Só que no telefone não tem como, sabe? Tu tem que falar e vai. Mas foi muito legal, né? E claro, eu apliquei para coisas que eu já tinha feito antes. O meu primeiro emprego foi para aplicar visto para o Reino Unido, né? Algo que tem que lidar muito com papel, com documento, com perfil, com tirar foto. Então, era algo que eu já estava acostumada a fazer no Brasil também, com os outros tipos de vistos que eu aplicava. E aí, claro, eu tinha que sempre lidar com muitas pessoas, e eu, né, assim, eu sou uma pessoa tímida, mas eu venho desenvolvendo isso há muito tempo, então hoje parece que eu não sou, mas eu Era ainda isso sou, que eu ia então falar, porque a gente conversa com você, não parece. pois é, mas eu desenvolvi isso porque eu gosto de conversar com as pessoas. O início, para começar, é muito difícil. Mas depois que tu começa, sabe, se sente mais confortável, é bom trocar ideia, e tudo isso faz parte da experiência também. Em algum momento tu tem que começar se tu quer melhorar nisso, né? E eu tenho trabalhado isso em mim nesses últimos anos, e é até um pouco por conta disso que eu resolvi fazer o curso de guia, sabe? Era algo que eu sempre achei lindo. Toda vez que eu viajo, eu procuro, né, um guia local, fazer aqueles free tours também, né? Os tours guiados de graça, entre aspas, né? Que são muito comuns aqui na Europa. E eu achava linda aquela pessoa falando, andando pela cidade, sabendo a história de todas as estátuas, os prédios e não sei o quê.
E, cara, eu estudei turismo, sabe? Tipo, não quer dizer que eu sei o mapa mundi de cor, tá, gente? Não, longe disso. Mas eu gosto de aprender, eu gosto de saber, de pensar como seria a minha vida se eu tivesse nascido em outro país, de saber como é que é a comida de outras pessoas, como é que eles dormem, quanto tempo de férias eles têm, sabe? E isso me fez, então, continuar, né, aplicar para outras vagas, entrar para a escola de inglês, né? Que aqui eu comecei na recepção também, eu não comecei na parte de operações, de planejamento, de gerenciamento, que é o que eu estou fazendo hoje, né? Então, realmente, eu aprendi coisas diferentes em diversos lugares que me ajudaram a chegar até aqui, né? E até para fazer esse curso de guia de turismo aqui, meu Deus, só o meu marido aqui, Juliano, que sabe, e minha mãe, claro, o quanto tinha dias que eu só olhava e concordava com o professor. Aham, entendeu, Sara? Aham, sim. E depois eu tinha que gravar a aula e assistir de novo, porque era irlandês falando com irlandês. Às vezes falava o nome, eu não sabia se era o nome da pessoa, se era o nome do lugar, se era uma música, se era em irlandês mesmo, ou se, o que que era, sabe? Então, não é porque eu tô aqui há 4 anos que eu sei tudo de inglês também. Isso é outra coisa, né? Nunca vai ser a minha língua mãe, né? Sim, Então, eu continuo estudando e aprendendo sempre, né? É muito e, louco isso. e ainda mais, assim, você pode até conviver com alguns irlandeses. Agora, assim, quando você vai falar, por exemplo, com irlandeses do interior, ou então com irlandeses que são muito senhores, tipo, Sim, bem velhinhos, aí é quando o bicho pega, né? Porque é eles verdade. falam de uma forma que não fica muito complicado para entender. Sim, é verdade. Não, mas aqui eles são muito fofos, né? Eles adoram que a gente quer saber deles, eles não se incomodam em repetir, em ter certeza de que a gente entendeu. Isso é algo que me cativou muito aqui na Irlanda, né? Eles são muito hospitaleiros. Eles adoram o Então, fato da gente ter escolhido vir para cá, sabe? Então, é demais, assim. É difícil de entender, né? Mas a gente persiste, a não, gente entende. certeza, certeza. E você sabe que você falou dessa questão da hospitalidade? Realmente, eu lembro quando eu cheguei, o meu inglês era muito ruim, muito ruim. E aí eu fui trabalhar no KFC e trabalhava como catering assistant. E aí, Uhum. assim, tinha todo mundo lá sempre tentava, assim, ao máximo me explicar as coisas, tipo, interagir comigo, mas tinha um garoto em especial que ele escrevia, assim, tudo que ele falava que eu não entendia, ele escrevia num papel e, tipo, ficava ali tentando me explicar até eu Ah, entender, querido, sabe? A sessão era, tipo, legal. cheio de papéis colados e o meu chefe já até sabia que era, tipo, as minhas aulas de inglês ali, sabe? Estão Ah, é muito legal. perguntando aqui, por que Irlanda? Ai, senhor. Então, tá, a verdade foi por eliminação, tá? Como eu falei, né, descobri no meio do caminho que o meu namorado na época, o meu marido hoje, né, tinha cidadania italiana, inclusive, não sei qual que tu tá tentando, mas a dele é italiana. E aí, com isso, a gente pensou, beleza, não adianta ir para Canadá, que era um lugar que a gente estava pensando, não adianta ir para Nova Zelândia, que também não vai adiantar nada. A gente vai ter que ir para Europa. Beleza, só que a gente só sabe inglês, a gente não sabe italiano, a gente não sabe alemão, a gente não sabe grego, sei lá, espanhol, portunhol, né? A gente entende, mas falar Mas é outra falar. coisa, né? Então, tá, vamos por eliminação. Irlanda, né? Irlanda é inglês, Irlanda já tinha os amigos que moravam aqui, já tinha ouvido falar muito bem da comunidade brasileira que tem aqui. E como eu falei no início, eu sou gaúcha, né? Eu sou do sul. Então, sou bairrista mesmo, né? Então, a história da Irlanda é um pouquinho parecida assim com a história do Rio Grande do Sul, né? Quiseram se desvencilhar, né, do povo britânico. A gente tentou sair do Brasil, não deu certo, mas tudo bem, estamos tudo junto hoje. Então, a gente acabou vendo semelhanças, assim, o clima também, né? O frio aqui eu não sinto tanto, porque no sul a gente tem um frio, é inclusive mais úmido, né? O Rio Grande do Sul do que aqui. Então, o frio daqui, tipo, nem é tão ruim assim, eu até gosto de sentir o Nossa! ventinho no rosto, sabe? Então, aí Mas, foi por mas isso. você tem falta do calor? Porque assim, lá no Rio Grande do Sul é frio, mas quando é calor também, né? Então, Porto Alegre a gente brinca que vira forno alegre no verão, né? A questão do calor realmente é um problema, né? Mas daí a gente lembra que não tem mosquito, não tem mosca, né?
E aí a Ai, gente esquece um melhor, pouco. pô. Não Não, tem mas barraca. o verão não tem aquele calorão, mas daí a gente pega o avião e vai para Espanha, vai para Portugal, enfim. Ah, isso é verdade. Essa é outra questão maravilhosa de estar morando aí, né? Que as passagens são incrivelmente baratas. É, Até vacina, né? Porque o preço que você vai gastar de uma viagem que você faz aqui no Brasil não é nem metade o que você faz aí, se você vai de Dublin ou de sim. algum outro país da Europa para outro país. Enfim, é maravilhoso. Você falou É. que você tinha feito o seu credenciamento de turismo, né? Como é que foi esse processo? Então, eu já tinha feito o curso técnico, né, no Brasil, que na verdade é o mesmo curso técnico aqui, né? É um pouco diferente só o jeito que eles separam, digamos assim, a graduação do curso técnico e tal. Tem alguns grades, alguns níveis diferentes, né? Mas basicamente, para tu trabalhar como guia, tu não precisa ter um background, né? Uma outra formação anterior, tanto no Brasil quanto aqui. Qualquer pessoa, se quiser, pode fazer esse curso técnico e trabalhar na área, né? Mas basicamente aqui foram 3 meses, eu fiz um curso intensivo, o meu do Brasil foi 1 ano, né? E era para focar no regional do Brasil, enquanto aqui é nacional, né? Claro que a diferença do tamanho do Brasil para a Irlanda também, né? A Irlanda cabe mais de 7 vezes dentro do Brasil, né? Então não dá para comparar muito. Mas aí foram 3 meses de curso. Eu fiz quando ainda estava em pandemia, na verdade, né? Foram aulas online, 3 vezes por semana. E aí tiveram alguns passeios que era ao vivo daí, porque a gente precisa praticar também o guiamento ao vivo, né? Com as pessoas. E indo nos lugares fora também. Então a gente fez um passeio com o professor e depois a gente fez conosco, né? Dividiu, a gente fez o mesmo trajeto, mas aí as pessoas, os colegas, cada um apresentando uma parte, né? Uhum. Fora a prova, fora trabalhos que cada um escolhia a parte que queria falar mais sobre e tal. E é isso, né? Daí no final, esse lugar que eu escolhi fazer, ele te dá uma badge, uma credencial, até tô aqui com a minha. Ela é assim, é tipo um bottom, tá? Com esse símbolo aqui, que é o trevinho de 3 folhas. Eles chamam de Shamrock. Então, tem o meu nome e diz Guia Nacional aqui embaixo, né? E aí, para tu Parabéns. trabalhar como guia, tu pode trabalhar para operadoras e tal. O legal é que tu te associe a alguma associação de guias, que é o que eu tenho. Daí tem esse outro crachazinho com foto e tal, que aí ele te dá um seguro, né? Caso tu pegue um grupo grande, por exemplo, alguém se machuque, alguém fique mal. Então, a empresa ela já tem o guia que é formal, né? Uhum. Credenciado e que tem esse seguro. Tem muitas pessoas que fazem o trabalho de guia também que não tem formação nenhuma. Ele só, né, sei lá, é historiador ou é só curioso mesmo e tal. Tanto no Brasil quanto aqui, né? Eles não são formais, não é regulamentado. Eu não apoio muito isso, né? Claro que é a minha área, eu vou defender sempre, mas acontece, né? Tem aquela questão de tipo, você ter todo um trabalho para poder um investimento, para você poder fazer a sua formação. Sim, E também tem, tipo, o credenciamento, tem uma segurança, né? sim. Então, outra questão, quais são as suas atividades que você falou que faz na escola? Tá, eu sou a gerente das atividades da escola, né? Eles têm alguns eventos que acontecem toda semana, então, segunda-feira, por exemplo, é o dia que tem aluno novo, então tem uma apresentação, né? Uma reunião de 1 hora que eu falo sobre a escola em si. Depois tem o walking tour, então, né, que é o passeio a pé pelo centro. Aí é bem básico também, dura em torno de 50 minutos, 1 hora. Nossa, Onde eu passo por alguns lugares turísticos vocês têm que e alguns correr, né? lugares práticos. Hã? Não, eu ia falar que Dublin é grande, e aí vocês têm que, pelo jeito, correr, porque não dá para ver tudo mesmo em 1 hora. Ah, não, não. Não, mas o centro até não é tão grande, não. Eu passo por bastante lugar até. Mas, claro, é uma coisa bem basicona, né? Tem muita gente que não tá nem aí para isso também, né? Claro, a maioria gosta, mas tem muitos que, tipo, tá, vamos para o que interessa. Me mostra onde é a imigração, me mostra onde faz o cartão do ônibus, sabe?
Tem outros que, tipo, querem saber mais da estátua, ficam perguntando. Então, o tour tem um pouquinho disso tudo, né? Ele é informativo turisticamente e também para prática, né? Para lugares que eles precisam ir, como eu falei há pouco, eu mostro onde é o prédio de imigração, que eles vão ir lá. Ah, para tu pegar o teu cartão do ônibus é aqui, para tu comprar o chip do teu celular é ali, né? Essa rua aqui é a melhor rua para fazer compras, né? Tem outra rua que é mais cara, né? Que fica mais longe. A cidade é dividida em dois, em norte e sul, blá blá blá. Então tem bastante coisa. Na terça-feira eu faço outra reunião que é mais focado no visto, nos documentos que eles precisam para ficar tudo direitinho, desculpa, com a imigração. Para trabalhar também precisa de alguns documentos. Aí depois, durante a semana, realmente depende, né? Tem, sei lá, tem eventos diferentes. A gente vai fazer um walking tour específico. Por exemplo, eu vou fazer um das luzes de Natal pela cidade, por exemplo, agora em dezembro. A gente faz um karaokê, vamos patinar, sabe? Então, sempre tem coisas diferentes, assim, que eu adoro, né? Eu adoro para mim, então eu adoro para ver e levar os outros junto, né? Com certeza. E aí, sexta-feira tem graduação. Sempre tem aluno indo embora na sexta, chegando na segunda. Fora isso, eu organizo viagens mais para fora de Dublin também, né? O mês passado teve um para Waterford, então era passar o dia lá. Mas mês passado a gente foi para Cork e a gente passou uma noite em Cork, né? Então foi bem legal. Teve gente que não gosta de ir sozinha, então é legal de ir em grupo. Teve uma trip para Paris também, né? Então tem várias coisas assim que eu acabo organizando. Tento fazer parcerias com pubs, né? Então é busy o negócio. É bastante coisa. Tem bastante coisa aí realmente para fazer. Você falou que você foi para Cork, o que você achou da cidade? Não, eu já tinha ido porque tinha uns amigos que moravam lá, já tinha ido 2 vezes até, mas eu adoro. Né? Eu acho bem fofinha, assim, o centro ali, eu adoro aquelas ruazinhas, né, bem enfeitadas e tal. O Rio Lee, né, bem bonitinho. Gosto muito do Forte Elizabeth também, o Blarney Castle, né, que é pertinho ali também. É lindo. É muito legal. Eu gosto. Você chegou aí pro Black Rock? Que fica perto da China? Sim. Sim, esse eu fui da primeira vez com os alunos, agora não deu para ir porque estava chovendo muito. A gente chegou a chegar perto, mas sério, estava caindo o mundo e era bem o dia que a gente ia embora mais tarde. Daí não ia dar tempo de chegar lá e voltar a tempo. Daí vamos ter que ir de novo. Oportunidade não vai faltar. Né? Você comentou que você dá tipo, toda essa assistência, né? E uma das questões que o pessoal sempre fica aí preocupado é a questão do emprego. Você tem alguma dica, assim, que você pode estar dando para o pessoal que está querendo ir para a Irlanda e na hora de procurar empregos no geral? Bom, a questão do emprego aqui, a galera tem que vir bem consciente do tipo de emprego que vai encontrar, né? Claro que o meu caso foi um pouquinho diferente, porque eu já tinha inglês e porque o meu visto me permitia trabalhar full time, que a gente diz que são as 8 horas, digamos assim. Mas quando tu vem como estudante, né, por mais que o teu inglês seja avançado, tu só vai poder trabalhar part-time, que é meio período, tá? 4 ou 6 horas. Mais do que isso, não é legal, né? Não é oficialmente ok com a imigração. Então, se tu fizer isso, tu já tá fazendo por tua própria conta em risco, né? E geralmente esses trabalhos são os trabalhos em serviços. E isso não é nem só aqui na Irlanda. Em todos esses países que têm visto para estudo e trabalho, é o mesmo tipo de trabalho. É o que a galera local não gosta muito de fazer, então acaba deixando para os imigrantes. Que é trabalhar no McDonald's, trabalhar no Starbucks, trabalhar de cleaner, né? Que é limpando literalmente a casa das pessoas, os escritórios, né? As escolas de inglês, por exemplo, né? Limpar banheiro, sim. Varrer, sim. A limpeza não é tão brilhante assim como a nossa brasileira, vamos dizer assim, né? Como a gente limpa a nossa casa. Mas, sim, né? Esse é um trabalho bem comum. Trabalhar em pub, né? Nos bares, lavando louça, né? Entregando comida, levando lá de garçom. E todos esses empregos, né? Eles não têm nada de errado, né? É só que a galera que é daqui, eles optam por outro tipo de emprego. Então é maravilhoso. E muitos deles também tu ganha gorjeta. Tem muita gente que tem o salário ok, né? Aqui, geralmente, esses tipos de emprego pagam por hora.
né? Hoje a hora tá 12,50, se eu não me engano. E a partir de março vai aumentar para 13,10. Você sabe Acho que é que isso. isso você diz Não, o tá salário, 10,50, vai para 11,30, desculpa. porque aí eles estão pagando mais do que em Cork. Em Cork, eles chegam a pagar, assim, uns 11,50 por aí. Tipo, o mínimo é 10,50, mas assim, quando é, por exemplo, para waiters, aí eles pagam, tipo, uns 10,50, 12, mas nunca chega, assim, a 12,50, 13, sabe? Que nem eu ouço falar em Dublin. Sim, é. O Eric tá falando ali, hoje em dia é o segundo... Oi, Eric. Eric tá pensando em vir pra cá logo mais. Já tá Ai, juntando dinheiro. Hoje em dia é o segundo maior da Europa. Se eu não me engano, acho que o primeiro país que paga mais, assim, o salário mínimo é Luxemburgo, mas a Irlanda tá nos top 3, até onde eu lembro. ai, Então, e ano que vem vai aumentar, é bem então. bom. E ano que vem Sim, vai sim, aumentar e vai para aumentar. 11,30, é. E isso te dá muito poder de consumo, né? Aqui é isso, que tu não vê a diferença de classe, sabe? Tu vai pegar o ônibus, tu vê os caras engravatados, tipo, super bem vestidos, assim, que ganham bem junto com qualquer estudante, sabe? Pegando um ônibus normal. Todo mundo pega transporte público, né? Uhum. Tu consegue comprar, sei lá, um iPhone, sei lá, uma outra coisa cara aqui no Brasil, tipo, tu demora, sei lá, um ano pagando 12 prestações. Aqui não tem prestação, é outra coisa que é estranho quando tu chega, né? Tu tem que pagar tudo na bucha, é tudo débito, o que é bom porque tu não acumula dívidas, né? E pelo o que tu ganha por hora, tu consegue, sei lá, pagar o teu iPhone com, sei lá, 2 meses de trabalho e olhe lá, até menos, Menos que, sabe? menos que isso. É, A gente faz bastante comparativos aqui na agência, tipo, com quanto tempo você compraria, por exemplo, um carro, sabe? E aí, esses sim. dias a gente tava. Até a gente fez um carro, não, era uma casa. E aí a gente fez, por exemplo, tipo, uma casa, lógico que comprando uma casa aqui no Brasil, mas trabalhando na Irlanda. Daria Uhum. assim, tempo de 3 anos. E aqui do Brasil, tipo, uns Imagina. 20 anos, sabe? Tipo, para você ver a diferença e o poder de compra mesmo, né? Outra coisa que é legal Sim. daí é que você recebe por semana, você não recebe mensal. Esse é um dos pontos, assim, que eu acredito que é mais positivo. Porque você consegue ter o controle das suas contas, né? Você tá ali, tipo, você tem algum gasto, você já consegue, tipo, pagar, já consegue se programar certinho, porque aqui a gente sabe, a gente recebe mensalmente, chega no final do mês, Uhum. tá todo mundo assim enxugando, né? Para começo do mês Sim. poder receber e começar a pagar as coisas, enfim. Esses alguns trabalhos realmente são por semana. Eu recebo por mês, acho que depende Assim, mesmo do tipo de contrato. Aham. O meu é diferente, mas eu sei, muitos alunos recebem por semana também, realmente ajuda. Porque até as contas, né? Algumas contas aqui tu paga só de 2 em 2 meses. Aqui a gente não paga água, né? A galera, há uns anos atrás, protestou, né, de que não era justo pagar água, então ninguém paga água na Irlanda. Mas a luz, o gás, né, para aquecer a água do banho, por exemplo, isso dependendo da empresa que tu opta, né, tu paga só a cada 2 meses. Então tu consegue ter um controle também, te organiza, né? Tu paga uma taxa pelo lixo, né? é, Algo que é diferente do Brasil também, né? Se tu faz o lixo na rua, tu vai pegar e vai levar o teu lixinho dentro da tua mochila para botar no teu lixo que tu pagou, né? Até é, por isso que não tem muita lixeira na rua, assim, sabe? Normal, pública. Realmente cada casa tem a sua lixeira. Tem alguns detalhes, assim, que são meio estranhos, sabe? Mas que no diferente. fundo até É, tem um propósito, assim. tem. Você sentiu, porque agora o país tem sofrido uma inflação, ainda mais com a questão da guerra, enfim. Você que já chegou há 4 anos atrás, como que tá essa situação em relação às contas, ainda mais de energia, enfim? Você sentiu assim que Então, a energia tá bem complicada. tá bem Sim, complicado? sim. A gente já sentiu a diferença nos valores do mercado, né? A gente está acostumado aqui 3 anos e meio praticamente. Tá, 1 quilo de arroz, por exemplo, a menos de 1 euro, tá? Acho que era 89 quando a gente chegou, passou para
Não, era tipo 90, passou para 99, ficou anos 99 e agora tá 1,10 quase. Então, tipo, meu Deus, sabe? Sei lá, o ovo também era. O papel higiênico era 2,65, tá 3 euros. É um negócio absurdo pra gente, porque nunca subiu, sabe? E é um negócio que tu usa, sabe? A necessidade. O ovo também Olha, eu aumentou. vou te falar que eu não entendo qual que é a relação com o papel higiênico. Porque uma das coisas que eu não. Na pandemia, gente, acabou o papel higiênico da Irlanda, não era É possível. verdade. Não, Nossa, eu falei porque eu falei, nem era por conta disso. É verdade, olha, papel higiênico foi punk. Não, mas realmente essa guerra da Ucrânia, né, tá mudando muita coisa, tem muita coisa que vem de lá, né, que tinha os acordos, enfim. Mas a própria questão da luz, né, tem uns pubs aqui que levam até na brincadeira, assim, tipo, se tu quiser vir tomar tua pint aqui no fim do dia no nosso pub, usando um casaco, porque o aquecedor não vai estar ligado, tu ganha desconto na pint, sabe? Então, uhum. tipo, né, tem gente que leva na brincadeira, mas realmente tá aumentando mesmo. Até as luzes aqui para iluminar a cidade tem hora para ligar e para desligar, né? Porque, tipo, tá, beleza, é Natal, a cidade tem que estar iluminada, legal, beleza, mas, tipo, chega uma hora que apaga tudo e é isso aí, sabe? Não E tem que ficar ligado a noite toda mais. à noite, antigamente, eles chegaram a fazer a festa de Natal ainda na cidade de Dublin com a apresentação tipo, da decoração. Eu não vi porque, na verdade, eu estava no Brasil, né? Eu voltei semana passada. Mas, assim, por cima, não vi nada de muito extraordinário, não. Assim, as mesmas iluminações que de sempre. Até não sei como é que vai ser no ano novo, né? Talvez seja... Geralmente não é muito grande aqui, eles não comemoram o ano novo, assim como o Natal, na real. Mas eu acho que não vai ter muita coisa também, justamente por conta da eletricidade. Sim. É. A, a Mayra tá perguntando, viajar o mapa, racionamento de energia tem. Ah, formal ainda não. Mas é legal que eles se preocupam bastante. Eu até peguei a semana passada, eu moro numa casa antiga de 2 andares, e daí tava ali embaixo, né? O pessoal botou para dentro da correspondência, tem um livretinho assim que o governo fez com dicas para tu economizar Ah, energia. Então é bem legal. Tem um lado que está em inglês e tem um lado que está em gaélico até, né? Que é algo bem comum aqui. Sempre tem na língua original também. tem bastante gente que fala ainda. Ai, peraí que eu tô. Como é que eu tiro isso aqui? Desculpa, gente, é que apareceu aqui. Bom, enfim, tem bastante gente que fala, ainda mais antigos que ainda falam, né, o gaélico na cidade. O É, governo, eles têm feito a. Eu vi uma reportagem outro dia falando da questão da ajuda do governo em relação à energia. O valor que eles sim. estavam colocando como crédito de 200 euros, né? Sim. Isso até não é a primeira vez que aconteceu. É sempre no final do ano, na verdade, que eles fazem isso. Já teve isso ano passado, até antes da guerra. Então, acho que nem foi só por conta disso. Podia ser até um pouco maior esse crédito aí esse ano. Mas isso ajuda, né? A gente dá um cliquezinho assim, opa, beleza, vamos desligar as luzes, né? Isso eu falando pra mim mesma, porque eu sou dona de deixar a luz ligada. Então, Não, fora é, o aquecedor também, né? Que consome uma baita de uma energia aí. Mas essa é a parte mais complicada, assim, é, porque ficar sem o aquecedor nesse frio é mais complicado. Já é mais complicadinho. Bom, é. eu acho que é isso, gente. Vocês têm mais alguma pergunta para poder estar fazendo? Vamos deixar em aberto aqui. Oi, pode falar. Bom, acho que é isso. Bom, acho que é isso. Obrigada, viu, Deixa Sá? abaixo, deixa abaixo. Não, capaz. Nossa, já. Que rápido que foi o tempo. Mas acho que Irlanda tem muita coisa e muita experiência. É um país pequenininho, né? Mas que bom, Mas porque se fosse grande, se tivesse sol, não ia caber todo mundo pra vir pra cá. Tem muita coisa boa. tem sim, tem sim. Por mais que seja frio, é um país que é uma delícia. Acho que
oferece muitas experiências, assim. O aquecedor entra na energia de vocês? Ah, essa é uma boa pergunta. Né? Mas entra na energia o aquecedor? olha, aqui em casa eu te confesso que a gente não usa o aquecedor, assim, é bem quentinho aqui. A gente prefere usar uns cobertor no colo mesmo, sabe? Ficar com um monte de casaco, a gente não usa muito. Mas sim, entra na energia. O nosso aqui, sim, né? Daí, não sei, tem algumas casas que são um pouco diferentes. Algumas a energia é pré-paga, né? Tu coloca o crédito e depois usa. Tem isso também de coisas estranhas aqui. Sim. Mas a nossa casa não, a gente paga a cada 2 meses mesmo. Pela experiência que eu tive, essa pré-paga, ela parece até ser... Você consome mais do que se fosse a de conta mesmo, né? E aí você tem que ficar ali toda hora colocando crédito, enfim, e racionando essa energia para não ficar gastando muito também. Pois é. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da live. Muito obrigada por terem participado. Obrigada, sabe, por ter compartilhado um pouco da sua experiência aqui com a gente hoje. Vou deixar a live salva, né? Porque aí depois qualquer coisa, o pessoal, se quiser ver, pode assistir. E, enfim, é isso. Muito obrigada, viu, gente? Você quer falar alguma coisa, sabe? Não, capaz, eu que agradeço. Não, é só porque eu vi que teve um menino ali que pediu uma dica de ouro para quem vai embarcar em 2023. Lucas Teste? Lucas tá aí, Legal. Lucas? Se tu tiver aí, eu dou essa dica, Lucas. Se já foi, eu não dou. Dá um alô aí. Não, mas assim, eu acho que não só tá aqui, tá aí, tá ligado, tá ligado. Não, mas assim, acho que nem só para vir para Irlanda, né? Mas para qualquer outro país. Acho que no momento que tu sai do Brasil, sai de cabeça aberta, tá? Tenta não criar muita expectativa, né? Porque, assim, a probabilidade da tua expectativa acontecer não é muito grande, né? E é até bom, porque daí tu já tá preparado, né, para coisas mais difíceis, assim. Como eu dei os exemplos antes, né? Tem gente que não aguenta ficar aqui por causa do calor, porque é frio, porque é longe, porque tem 3, 4 horas de diferença, né? Mas assim, não é fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Não é fácil e nunca vai ser fácil sair do nosso país, do nosso cantinho, do nosso calor humano, né? E vir para cá, para outro lugar completamente diferente. Por mais que as pessoas sejam legais, eventualmente a gente, né, vai ficar um pouco mal e tal. Mas é tudo a tua cabeça, né? Abre a cabeça, pensa nas pessoas que tu vai descobrir, né? Conhecer, desculpa, os lugares que tu vai descobrir, né? As experiências que tu vai né, ter, as coisas que tu vai aprender a fazer também, né? Por exemplo, hoje eu adoro tomar chá com leite, que é uma coisa que eles tomam aqui que eu achava, ai, que nojo, sabe? E, tipo, é muito legal, né? Eu tava comentando dos taiwaneses na escola, tem uma menina taiwanesa que adora chimarrão, e ela nunca imaginou isso, ela nunca ouviu falar, sabe? Então, a troca de experiências é muito legal também. A própria minha mãe que tá aí na live, né, era uma. Quando eu viajei a primeira vez para os Estados Unidos, ela, ai, mas que tanto que tu quer viajar? O que que é? Pra que tudo isso? Não tá legal aqui no Brasil? Aí ela veio me visitar aqui, ela veio sozinha, de Porto Alegre, sem inglês, sem nada, na cara e na coragem para me visitar. E agora quer só perguntem aí quando é que eu vou de novo. Sabe? Então, é isso, né? Até essa viajar, tanto quanto quem vai fazer o intercâmbio e não quer voltar mais para o Brasil, né? É verdade, é difícil. É isso, abre a cabeça, né? E fica preparado para tudo, assim, porque vai ser maravilhoso de qualquer jeito. Difícil ou não, vai ser muito legal. Com certeza, com certeza. E vale muito a pena. Toda a experiência vale a pena. Isso aí, com certeza. Obrigada pela oportunidade aí também, né? Sempre que precisar conversar de novo, trocar uma ideia, eu adoro. Qualquer pessoa também que lembrar de alguma pergunta, quiser me mandar, enfim, mensagem também, tô aí para ajudar. Obrigada de novo, Tarsila, pelo convite. Muito legal. Nas lives, sim. Intercâmbio tem bastante assunto interessante para a gente estar falando. Então, com certeza vai ter próximas. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo aí que participou. E até uma próxima.
Até mais, gente. Tchau, tchau.